Olá, eu sou o Sérgio Sampa. Olá, aqui é o Juba. Vamos falar aqui um veredito de um dorama que a gente já tinha comentado aqui, que é o Fodas da Limpeza, e agora eu vou falar aí pra vocês o que eu achei dessa série aí depois de ter terminado ela. Mas antes de falar da série, não deixa de curtir o nosso vídeo, se inscrever e clicar no sininho. Como eu falei, né? O Fodas da Limpeza a gente já comentou aqui, a gente falou quando ele estreou, né? A gente assistiu lá os primeiros episódios pra falar o que a gente tinha achado do começo. E agora eu vou comentar aí o que eu achei da série, depois de ter terminado de assistir. E assim, depois que essa série estreou, ela teve aí um certo sucesso dentro da bolha dorameira. Eu até cheguei a comentar numa rapidinha aqui sobre um monte de post que eu vi sendo feito por aí, né? Nos grupos e tal. O pessoal, tipo, elogiando de verdade a série. Muita dorameira gostou, porque, afinal, ele é uma comédia romântica bem clássica, assim, né? Bem padrão. Mas apesar de ter feito esse sucesso aí, né? Ela não conseguiu furar essa bolha dorameira e ele acabou não entrando lá no top 10. Porque também um dos motivos é que não tem dublagem, uma coisa que a gente sempre comenta aqui, né? Se a série chega com dublagem e tal, ela consegue atingir outros públicos e acaba indo pro top 10 do Netflix e tal. Nesse caso aqui, não saiu da bolha, né? Ele fez ali umas 2 semanas ali de várias postagens das dorameiras comentando, mas ficou por ali mesmo, né? Vale lembrar que ele tem outro nome no Viki, né? Tem muita gente que fala assim, eu já assisti essa série, né? Aí teve gente que começou a assistir e falou, nossa, parece um roteiro de um que drama que eu assisti no Viki, Por Agora Limpe com Paixão. E a pessoa não percebeu que era a mesma coisa. É complicado, né? Não, mas mesmo assim, né? Ele tem vários nomes, né? No Netflix é Fadas da Limpeza, no Viki é Por Agora Limpe com Paixão, e o nome original que é o Clean with Passion for Now. Lembrando que o veredito aqui é sem spoiler, eu vou tentar não contar muita coisa, apesar de que acontece aí tanta coisa aí que é difícil de não escapar nada, mas eu vou me esforçar para não falar muito aí, né? Ninguém morre no final. Exatamente. É preciso comentar que tem final feliz para quem, né, quer saber. Então, não se assustem aí, né, com o que eu for comentar aqui. Se já vai dar spoiler, então eu tenho que perguntar se você chipou certo ou chipou errado. Então, né, isso tem a ver com o que eu vou comentar, porque assim, quando eu falei aqui a indicação, eu comentei sobre os protagonistas, né? A protagonista, o protagonista, e eu acabei ignorando completamente o personagem secundário ali, né, que também tem interesse na personagem principal. E teve gente que, né, obviamente, tipo, mais ele do que o outro, né, por vários motivos ali, mas realmente, né, quem fica junto são os protagonistas, senão eles não seriam os protagonistas, que tem mais tempo de tela e tal. A Entendeu? brincadeira do chipar certo, chipou errado é porque todo grupo de Facebook faz isso, né? Impressionante, o pessoal adora reclamar que foi enganado pelo roteirista. Pelo amor de Deus, né? Bom, tá aí, né? Eu tô falando do Che Kun. Ele é o cara que aparece lá no começo, ele é meio misterioso. Ninguém sabe com o que ele trabalha, o que ele faz da vida. Ele tá sempre ali no quartinho dele, né? Tem até uma piada que acaba sendo feita ali no começo, porque de repente sai um cara lá do apartamento dele vestido de doutor e ninguém sabe o que ele faz da vida, né? A gente só sabe que ele tá lá, né? Vivendo ali, pagando em dia as coisas, e esse é o personagem aí, né? Bom, o Dorama ele segue, né, com vários pequenos plots, assim. A Osogo, ela entra lá na empresa do CEO Jang, que é as fadas da limpeza, né? E ela meio que não conta pro pai, ou ele acha que ela tá numa empresa grande, porque era o sonho que ela sempre teve. E a gente vai ter, mais pra frente, consequências sobre isso, né? Ele descobrir de onde ela tá trabalhando e tal. Tem alguns casos da equipe lá do Fodas da Limpeza que vão até alguns clientes para fazer faxina e acaba dando algumas tretas ali. Nessa foto a gente vê aí um caso que eles vão na casa de um colecionador de action figure para fazer limpeza dos brinquedos do cara ali, né? Dos bonequinhos, né? Dos hominhos. E é engraçado porque os bonecos que ele tem são da Marvel, né? Então, tipo, tem um monte de Homem de Ferro, tem Hulk, e aí, né, como não pode mostrar, fica tudo borrado. É o famoso borrão, né, de quando a série sai da Coreia e não pode mostrar coisas que não são deles lá, né? É, eu tô vendo um Capitão América e um Thanos aí, né? Além do Homem de Ferro, né? É engraçado que a casa inteira do cara fica borrada, porque ele tem pra tudo quanto é lado, os bonecos assim. E é um borrão que não impede você de saber o que é, né? Porque dá pra ver ali, né? Às vezes tem umas cabeçonas de Homem de Ferro assim que tá meio borrado, mas você tá vendo, né? Não sei pra que borrado desse jeito se dá pra ver, né?
Bom, enquanto isso aí, a relação, né, entre a Oso e o CEO Jung vai mudando aos poucos. No começo eles estão sempre tendo aquele atrito, né, porque estão se conhecendo e tal, mas aí o contato acaba fazendo eles se aproximarem um pouco. E quando eu falo de contato, é porque realmente é contato físico, né? Porque tem um certo momento ali que. Porque assim, o primeiro beijo deles já acontece ali no terceiro episódio. A Ursula usa o chefe dela pra mostrar pro antigo crush que ela tinha, que fazia ela sofrer pra caramba no começo ali. Ela mostra pra ele que ela não tá mais interessada. Então, ela dá um beijo no meio da rua, no CEO, pra mostrar pro cara que não quer mais saber dele. E a partir daí, esse personagem desaparece, né? Ele desiste ali de encher o saco dela. E, de repente, pro CEO é uma coisa muito absurda que acontece ali, porque ele tem aquela doença, ele tem germofobia, ele tá sempre jogando spray em tudo quanto é lugar, tá sempre de luva, de máscara, não encosta em nada. De repente ele ganha um beijo da garota que ele acha que é a coisa mais suja do mundo. Tá sempre, né, com a roupa toda suja, tá sempre suada, e tem aquele negócio que ela não lava o cabelo todo dia, né? Ele acha o cúmulo. Então o cara desmaia depois do beijo, né? Vai parar na cama da casa dele e fica lá tentando se limpar e coisas do tipo aí. Essa série faz bastante sentido depois da pandemia, né? É curioso, porque quando ela começa, a primeira coisa que aparece ali do cara assistindo TV é falando que em algum lugar do mundo tá rolando uma pandemia, né, de gripe e tal, e você fala, nossa, né, que coisa mais atual, né? Mas a gente vê mais pra frente que eles não conseguem prever o futuro exatamente. Esse beijo aí que o CEO recebe acaba meio que virando a chavinha, que é a partir do momento que é o que faz ele ficar meio confuso. Ele vai pra casa dele, ele fica, né, traumatizado com aquele beijo que ele recebeu, mas aí ele começa a pensar, né? Por que será que ele ficou tão traumatizado e tal? E nessa parte ela não sabia que ele tinha essa germofobia, né? Ela não sabia que ele tinha essa doença. Ela só achou que ele era um pouco diferente e tal. Tem um outro momento que ela tá limpando no meio da rua um relógio super alto numa escada. É, para variar, né? Ela toda estabanada acaba caindo de lá. E o CEO tá ali, ele, em vez de desviar, né, daquela pessoa suja caindo, ele salva ela, né? Ele segura e mais uma vez, né? Ele fica lá de cama, lá passando mal, porque segurou a garota suja ali. Dessa vez ela não tava caçando galinha em cima do prédio pra cair, que nem lá no outro. E é o que eu falei, né? Essas coisas aí de contato vão aproximando os dois, né? Eu sinto quando eu vejo essa série uma pegada muito Secretária Kim, mas com esse negócio da camada pandemia, né? Essa parte aí desse trauma do CEO aí é muito forte. Eles estão pegando forte nisso aí, né? E aí não demora muito, né, pro CEO perceber que tem algo estranho acontecendo, porque essa germofobia que ele tinha, né, esse medo de sujeira, acaba meio que sumindo quando ele tá perto da Alsou. Então ele começa a tentar investigar isso, né? Fazer uns testes, né? E é por isso que ele vai atrás dela, para ver se realmente é ela que tá curando ele disso ou não, né? E aí ele toma, né, a iniciativa de ir lá beijar ela. Então a gente já tem uns dois beijos entre os dois e dessa vez não foi ela que roubou dele, né? É ele que vai até ela para ver se descobriu a cura ali, né? E como eu falei, com o passar do tempo eles acabam meio que se aproximando. E quem percebe mais isso daí acontecer é a secretária do Jung, né? Que trabalha com ele ali na empresa. Ela tá sempre esperta, vendo as coisas acontecerem. É curioso porque os protagonistas são dois tapados e não percebem, mas ela é aquela pessoa que entende. Tem uma parte que o CEO começa a falar a história de um amigo dele, que acontecia alguma coisa sobre um relacionamento, e obviamente ele tá falando dele. E ela não é idiota, né? Ela sabe disso, né? Então ela responde meio que rindo, né? E você percebe que essa personagem é muito mais esperta que todo o restante do elenco, assim, né? Os personagens secundários, eles também têm alguns plots ali acontecendo com eles. No caso, tem o irmão da Gyoso, que é o Odo. Ele é o cara ali que tá sempre treinando Taekwondo. E tem aquela coisa, né? A Sola, no passado, ela abandonou, né, o treinamento que ela fazia, olímpico, de corrida à distância e tal. E ele não abandonou, né? Ela começou a trabalhar para dar essa chance para o irmão continuar nesse sonho que ele tinha aí de treinar taekwondo e tal. Então, tem uma coisa que vai sendo desenvolvida aí sobre o irmão dela, que tá fazendo esse treinamento aí. Tinha o pai dela que perde o emprego de uma empresa que ele trabalhou há muito tempo e ele começa a fazer uns bicos, né? Ele começa a lavar carro em estacionamento. Até a Osso tenta ajudar ele, mas é complicado de resolver, né?
A gente não vê muita evolução nisso daí. Tem os amigos lá da Usopp que trabalham na Fadas da Limpeza também. Tem alguns momentos que é só com eles, só que, sei lá, essas cenas aí que aparecem eles eu não achei tão legal assim, né? Os personagens não são tão interessantes assim quando estão sozinhos, né? É mais interessante quando a Usopp tá junto com eles. Então, sei lá, essas cenas que tem eles eu achei meio devagar demais, parece até que demora mais do que deveria, assim. Porque como, sei lá, não tem muito desenvolvimento desses personagens, eles acabam ficando meio que jogados, assim. Tentam criar uma historinha de um deles que gosta de uma garota que não quer saber dele, mas não acrescenta muito. Eu achei que eles poderiam ser um pouco mais interessantes, porque logo no começo, quando a gente vê lá aparecendo a turma das fadas da limpeza e tal, a gente vê as garotas se derretendo quando os caras passam na rua, e você fala, nossa, né, deve ser uma boy band, né, o pessoal muito famoso entre as mulheres. E daí passa assim, e você não vê muito disso, sabe? Então eu achei que foi meio que desperdiçado esse núcleo aí. Uma coisa que é muito levada a sério na trama toda é o caso da morte da mãe da Usopp. É nos dias de aniversário da mãe dela que a Usopp resolve fazer tudo diferente. Ela limpa a casa inteira, toma banho, se arruma, se maqueia e tal, e vai visitar a mãe no cemitério, né? Então, tipo, isso acontece só uma vez por ano, né? Que é aquele dia especial, assim. E é curioso, porque a gente vê o CEO ficando, né, espantado de ver ela toda arrumada, coisa que ele nunca tinha visto antes. Quando ela visita a mãe dela no cemitério, sempre que ela vai lá, ela conversa com a mãe dela e tem algo que ela não sabe explicar, porque quando ela chega ali, todo ano sempre tem ali um Yakult, né, iogurte que eles falam lá, tem um Yakult ali gelado para ela tomar, e ela nunca acha estranho aquilo, ela não sabe quem que tá levando aquilo para ela, mas ela aceita porque é uma das bebidas que ela mais gosta, né? Além de encher a cara, né? Que a gente vê muito lá no começo, de noite, né? Ela gosta de tomar esses Yakults aí. Essa cena aí que mostra ela indo visitar a mãe, já até mostra quem é a pessoa que vai lá levar o Yakult para ela, mas a Usopp só vai descobrir bem mais pra frente. E a causa da morte da mãe dela é uma coisa que eles vão revelando aos poucos, né? Não é assim de uma hora para outra. E tem a ver com a construção de uns prédios que estão sendo feitas num bairro residencial e é uma coisa que o Dorama adora abordar, né? Que é a tal da reurbanização, né? Que eles pegam bairros com casas pequenas, começam a demolir casa antiga para fazer prédio ou de empresa ou prédio mesmo residencial, né? E a mãe dela acaba morrendo aí porque ela era uma das pessoas que estava protestando contra a construção dos prédios ali. Esse é um dos motivos lá que faz a Ossou desistir de fazer o treinamento dela e tal. Enfim, e falando aí, né, do inquilino da Usopp, esse Chie-kun, com o tempo a gente descobre o que ele faz da vida, né? A gente acaba sabendo aí que ele é um doutor, psicólogo famoso, que escreve livro, dá palestra, o cara, tipo, é ricaço, ele tem uma boa grana. E por que será que ele tá escondido no quartinho lá, né, da casa lá da Usopp? E quem descobre isso daí é a amiga da Usopp, né, a melhor amiga dela, que é a Minju, baixinha 94, né? É curioso porque ela some em alguns episódios, de repente ela aparece de novo. O personagem dela não é muito constante, assim, não tem muita coisa para desenvolver do personagem. Mas é legal que ela é uma personagem importante, que ela faz algumas coisas acontecerem por conta dela. A Minju, ela tá sempre interessada, né, em conseguir um namorado, alguém para a vida dela. Então ela tá sempre indo em encontro às cegas, né, com umas roupas meio chamativas, assim. Isso me lembrou aquela protagonista lá do Pretendente Surpresa, né? Quando ela se disfarça de piriguete, né? Pra salvar a amiga de ir em mais algum encontro, assim. É bem do mesmo naipe, assim. Ela põe umas roupas reveladoras, assim, né? Tem até uma cena mais pra frente com outro personagem que dá uma jaqueta para ela cobrir as pernas, assim, porque ele acha que ela tá muito exposta e tal. No fim, a Mindy até ela arranja lá um cara que ela gosta, né? Ela arranja um namorado e forma um casal interessante, assim. Eu achei o final que deram para ela aí foi legal. Falando mais aí do Dr. Che, parece que ele é gaúcho, né, com esse nome. Falando nele aí, né? Ele tá interessado na Soul, né? E a gente descobre isso com o tempo. E não é um interesse recente, na verdade, um interesse antigo. Ele conheceu a Soul há vários anos atrás, quando ele era operário de uma obra. E ele recebeu dela, né? Um Yakult. Um dia que ele tava meio para baixo, tava meio triste. Ela passou ali, viu ele com cara de tristeza ali. A partir desse momento aí, ele ficou apaixonado pelaquela garota que passou ali. E um detalhe importante, né, que eu tinha comentado lá quando a gente fez a indicação, que nos primeiros episódios eles usaram outra atriz para fazer a Usopp
quando ela tava nos tempos de escola e tal. E, como eu tinha falado aqui, né, achei que a atriz lá, que faz o Soul adolescente, ela era, sei lá, não tinha muito a ver com a cara da Kim Woo-jung, né, que faz a Soul nos dias recentes, né. Podiam ter pego alguém mais parecido, mas pegaram uma garota que, sei lá, não combinava nada. Provavelmente os produtores também acharam isso ruim, porque depois disso, né, depois que essa outra atriz aparece no segundo episódio, fazendo a O Sou Adolescente, ela nunca mais aparece, assim, tipo, ela tá lá em algumas fotos no quarto dela, aparece ali, tem vezes que tem até alguma coisa tampando a cara dela na foto, assim, que eu falei, nossa, eu acho que os caras não querem pagar, né, pra atriz aparecer, né, estão tapando ela. Não, dá pra ver aí, tá vendo? Isso aí é uma cena do passado, né? Ela, de repente, fez uma reforma na cara da menina, porque aí já é a Yoo Jung fazendo a Oh Soul, né, no passado. Então, na cena que a gente vê ela entregando o Yakult pro Dr. Che lá, né, já é a Kim Yoo Jung, não é a outra atriz. E também, assim, no período atual da série, eles não falam qual é a idade que a Oh Soul tem. Parece que é uns 22, 23. Então, não tem como a gente saber exatamente qual a diferença que tem lá do primeiro episódio, quando a gente vê ela treinando, para depois, quando ela conhece o cara ali e entrega o Yakult. Desde essa época aí, o Dr. T aí, ele se apaixona por essa garota aí que foi tão gentil com ele, e ele começou a ir atrás dela, ele começou a perseguir ela desde então, né? Tanto que ele foi virar inquilino e morar num apartamento apertado ali, num quartinho apertado, só porque ele conhecia ela e queria se aproximar dela. É meio esquisito, né, de pensar que o cara começou a stalkear a menina, né? Uma coisa meio estranha assim, né, com o Também personagem. seria cancelado hoje em dia. É. Mas em todo caso, ele não é um personagem ruim, sabe? Tipo, apesar dele ser o famoso personagem secundário que gosta da protagonista, ele não é um chatão, sabe? Ele não fica olhando pra ela com cara de bunda no canto da cena, sabe? Que nem tem alguns aí que a gente sabe muito bem. Ele não força nada com ela, assim, ele tenta, né, se aproximar, ele até se declara tal, mas ele não é o cara chatão, assim. Ele também não fica atrapalhando o casal principal, né? Na verdade, ele acaba ajudando muito ela quando ela precisa. Ele ajuda também o CEO Jang lá com a doença dele. Quando ele percebe que ele não vai ter chance, assim, ele vai embora, né? Então eu torço aí por a gente ter mais personagens secundários que nem ele, que não atrapalham na trama, né? Não ficam enchendo o saco. Há quem diga aí que era ele que merecia ficar com a Oh-Soul no final, né? Quem sabe, né? Numa outra dimensão ele não ficou com ela, né? Tem uma coisa que muda muito aí nesse dorama, que é o tom que ele tem. No começo tem muita piada, assim, tipo, toda cena que tem o Sou tem alguma coisa engraçada acontecendo. Quando ela começa a trabalhar no Fodas da Limpeza, é tipo uma metralhadora de piada pastelão com munição infinita. O negócio é uma piada atrás da outra, assim. Tem gente até que fala que fica com vergonha alheia porque o primeiro episódio é muito idiota, não sei o quê. Mas, com o passar dos episódios, acaba ficando mais equilibrado, né? Eles vão adicionando o romance e vão mesclando com a piada. Então, tudo bem, né? Chega num equilíbrio aí. Só que mais perto do fim, as piadas acabam sendo trocadas por um drama, assim, fica uma coisa mais triste, sabe? Principalmente com alguns plots aí mais sérios, né, que vão aparecendo e que precisa ser resolvido. O relacionamento entre os protagonistas vão passando por várias fases, que é comum de comédia romântica. No começo eles não se dão bem, né? Aí começa a conviver juntos e começa a aparecer mais e mais atritos, né? Eles vão se entendendo aos poucos, começam a se aproximar. Depois tem aquela parte que começam a desconfiar que um tem sentimento pelo outro, embora eles não aceitem de imediato isso daí. Começa aquela fase, né, de conquista, um deles começam a tentar conquistar o outro, e no final eles, né, precisam enfrentar algumas dificuldades para poder ficar junto. Na indicação eu falei, né, que o Fadas da Limpeza é uma coleção de clichê de comédia romântica, né? E eu só tinha visto uns 4 ou 5 episódios, assim. Depois que eu terminei de ver, eu confirmei isso porque acrescenta mais um monte de clichê, né? E assim, não tô falando que isso é uma coisa ruim, né? Na verdade, eu tô dizendo que eles conseguiram mesclar isso aí dentro do roteiro e fazer alguma coisa interessante, né, com a história. Eles fazem isso mais para quem gosta de comédia romântica não reclamar que tá faltando alguma coisa. Então, dá para entender bem isso, né? No começo a gente tem os protagonistas que não se gostam muito, né? No caso, a Sol não chega a odiar o CEO, né? Ela até fala que ela entende que o cara é meio diferente e tal. Ela não chega a falar que é esquisito ou que é estranho. Ela disse que ela respeita essa forma dele ser diferente, mesmo antes de descobrir que o cara tem uma doença ali. Então, isso é uma das coisas que faz, né? Ele até se aproximar dela, porque ele percebe que ela não tá tratando ele diferente, né?
Bom, depois tem um momento ali que a Usopp acaba virando secretária do chefe dela aí, né? Dura só um episódio, mas é só para fazer aquele checklist, né? Tem aquela parte de contrato que acontece para os dois morarem juntos. Na verdade, o contrato não é escrito por nenhum dos dois, mas acontece, né? E eles são obrigados a conviver na mesma casa. Ele até se surpreende quando vê ela chegando na casa dele, porque ele chega em casa e ela tá lá. Ele não fazia ideia que ia encontrar ela ali. E eu achei engraçado aí que nessa parte que ela resolve morar na casa dele, ela muda o cabelo. Ela corta o cabelo, faz um penteado diferente e fica muito parecido com o cabelo da protagonista lá do Porque Essa é Minha Primeira Vida. Eu acho que isso foi sem querer, assim, sabe? Mas quando eu vi, eu lembrei da outra atriz, sabe? Bom, fora isso, a gente tem a visita, né, na casa do sogrão, né, pra tentar pedir a mão da garota ali, né, essa coisa sempre acontece, e o sogrão fica fazendo cara feia. Tem a família rica que atrapalha o relacionamento do casal, né, Tem o aquário, que é famoso, clichês. que acontece lá porque eles estão limpando o lugar. Tem aqui a famosa biblioteca com as estantes super altas, né. Tem a cena do Patins no Gelo, né, que aparece lá no começo do Love Alarm também. Tem convite para comer Amian, né? Olha só, isso aí é uma coisa muito clássica aí dos doramas de comédia romântica. E não é uma vez, são 2 vezes que tem esse convite. Será que eu devo colocar uma foto aqui deles comendo Ramian? Bom, eu aprendi que convidou para comer ramen que encontro na certa. Então aqui, ó. Ah, Olha lá, então. viu? Eles estão comendo Já Ramian. tá, já tá mais que confirmado. Mas, enfim, essa é a noite especial dos dois aí, né? Também tem time skip, né? Que é aquele pulo no tempo de alguns anos Nossa aí. senhora, todos os clichês possíveis a história tem. Passa um tempo ali, eles vão para 2020. Tem personagem que viaja para o exterior do nada, assim. Só não teve mesmo quando chega aquele personagem de fora, que vem falando umas gírias em inglês, assim, só não teve esse. Mas, assim, para quem é fã do gênero, né, é prato cheio. Dá para fazer um checklist e ir colocando, assim, né, ticando as coisas, né. Porque realmente os caras capricharam aí. Falando mais aí sobre a reta final do dorama, né, ela é bem pesada, assim, até um pouco triste, né? Como eu comentei, o final é feliz, os protagonistas ficam juntos, porque é uma comédia romântica, obviamente, isso não é spoiler, e ninguém morre de doença terminal, coisa do tipo, não tem isso. Então, não precisa ter medo de que algo de ruim aconteceu ali. Mas mesmo assim, o que pesa ali no final são alguns assuntos que ficaram mal resolvidos, né? Eles acabam explorando isso daí. Algo que eu tinha comentado que é muito abordado durante todo o dorama, que é a morte da mãe da Usopp, né? Isso acaba afetando bastante ali, né, essa reta final. E uma coisa, né, é que produções coreanas, elas têm a base muito forte em confucionismo, né? E um dos pilares disso é esse respeito total, absoluto, né, aos pais e às pessoas mais velhas. E nesse dorama aí, eles acabam usando isso em vários casos, né? A gente percebe várias vezes que a Usopp, ela obedece completamente o pai dela, né? Chegando a um ponto que ela resolve pedir para se demitir da empresa lá das fadas, porque o pai pediu, né? Só por causa disso, ela acha que por algum motivo lá ela acha que deve sair da empresa porque foi o que o pai dela decidiu. Então é ele que vai decidir algumas coisas, né? Por exemplo, permitir se ela pode namorar com o CEO Jang ou não. Então a Sola não é totalmente livre para fazer essas coisas, para tomar algumas decisões. E é isso que afeta mais ali nos 3 últimos episódios, né? Essa troca de tom da série, ela vai ficando cada vez mais evidente. E os protagonistas começam, né, a ter alguns problemas dramáticos ali. A gente começa a torcer para eles ficarem juntos. Obviamente aparece ali no final, né, um vilão ali para temperar as coisas, né, para deixar as coisas mais difíceis. E ele consegue atrapalhar o casal ali com louvor, né? Ele realmente atrapalha os dois. Eu acho que para ter feito algo mais coerente assim com toda a série, eles deveriam ter mesclado um pouco de alívio cômico ali no final, porque eu achei que não fez tanto sentido no começo ter tanta piada e no final sumir praticamente isso. Depois que tudo acaba bem ali, né, entre os protagonistas, eu acho que deveria ter tido mais algumas cenas mostrando como ficou o dia a dia deles, sabe, em vários núcleos da série, só para reduzir, né, esse ambiente meio pesado que acaba ficando ali na reta final e tal. Essa construção aí, né, do relacionamento dos protagonistas, no geral, foi bem feita, né? A progressão dela é gradual, é bem coerente. Você percebe que tudo vai mudando, né? Conforme os arcos aparecem. E o melhor momento é quando eles já estão um gostando do outro, mas eles não perceberam isso. E um deles resolve tentar conquistar o outro. Eu acho que esse aí é o ponto alto aí do dorama.
porque a gente vê um correndo atrás para ver se consegue alguma coisa ali. Depois que eles descobrem que se gostam, né, e assumem o relacionamento finalmente, a graça da série não acaba, né, a história não acaba aí. Tem alguma coisa para ser resolvida depois disso ainda, e é legal porque a gente vai ver eles juntos tentando resolver isso. Isso é bacana porque tem alguns doramas que depois que o casal fica junto, fica meio vazio assim o roteiro, né? E aqui eles conseguiram manter algum mistério para depois disso, né? E manter a série interessante. E como eu falei, a série começa em 2018, aí a gente pula aí 2 anos, a gente vai para 2020 e uma coisa que eu já até tinha comentado com o Juba antes, né? Que é estranho, né? Porque tem cenas de 2020 aparecendo, a gente vê todo mundo na rua, ninguém usando máscara, não existe Covid. Tem até um personagem que fala que vai viajar para as Olimpíadas do Japão. E, né, é uma coisa estranha, porque não aconteceu, né? Com certeza deve ser uma realidade alternativa aí, né? Desse 2020 aí. Então, os K-dramas mostraram isso, né? A gente assistiu o K-drama de 2020 que não apareceu nenhuma máscara, né? O mundo dos K-dramas é um mundo paralelo, né? Mas assim, obviamente, eu não tô reclamando disso, né? Porque os roteiristas não tinham como ter bola de cristal em 2018. Mas é curioso você ver essa diferença aí, né? Que tá mostrando um futuro que não aconteceu. Mas que bom, né? Que não teve Covid aí nessa série, né? Porque seria também muito estranho, né? Afinal, a gente não tá falando de Simpsons, né? A gente tá falando de Fadas da Limpeza. Tem uma coisa que me incomodou, que eu tinha comentado com o Juba. Eu não sei, eles estavam querendo dar uma apimentada aí nas cenas, né? Do casal junto. E eu achei muito esquisito que, a partir do momento que eles estão tendo um relacionamento mais sério ali na casa do CEO, passaram a colocar uns enchimentos na atriz, que eu falei, nossa, que coisa estranha, sabe? Não precisava, assim. Porque a gente, né, viu ela a série toda de um jeito, aí de repente, quando ela tá na casa dele, brota um sutiã de bojo ali, ela fica super peituda, eu falei, caramba, não sei nem se a atriz gostou disso. É meio estranho, né, você ver um negócio desse assim, acontecendo, né? Mas tá lá, né, a gente vê fotos dela normal e depois a gente vê ela daquele jeito, é uma coisa esquisita. Eu não achei legal, sabe? Eu achei que, sei lá, deveriam ter mantido, né, o formato original da atriz ali para ficar condizente com o começo da série, né? Porque não faz sentido, né? Enfim, outra coisa que chamou atenção é o tal do product placement na série, porque assim, eu sei que a atriz, né, que faz a Oh-So, a Kim Jung, ela é embaixadora de algumas marcas lá na Coreia, né, que é a Fila e a Laneige, né, que é de produtos de beleza, né. Então assim, sempre que ela vai se maquiar lá na série, fica aparecendo produto ali, em mais de uma cena. Tem um momento que o CEO compra alguns produtos e coloca no banheiro para ela se arrumar e tal. Tá lá escrito Laneige aparecendo, né? Sempre que ela aparece lá treinando, ela tá com as roupas da Fila. Mesmo quando ela não tá treinando, quando bota uma jaqueta, é a jaqueta da Fila. Então, tá sempre aparecendo ali, né? Não é uma coisa ofensiva, né? Não é uma coisa ruim pra série. Mas é engraçado você ver que aparece ali, né? Da impressão que falam, ah, não, se ela vai fazer esse papel aí, tem que botar essas marcas ali junto, né? E fica aparecendo mesmo, né? Outra coisa, né? Quando o CEO leva o Soul pro cinema, aparece ali na tela um trailer. E eu falei, será que isso aí é filme, né? Realmente? Algum filme coreano? E não era. Na verdade, é a produção seguinte que ia passar no mesmo horário, quando terminasse de passar o Fodas da Limpeza, que é o The Light in Your Eyes, né? E no elenco dessa série aí, tem o famoso Namjoon Hyuk, né? Que a gente conhece como Nando-san. E aparece também, olha só, a Han Min. Ela que é a minha segunda atriz favorita, né? Quando eu vi, eu falei, olha, que legal, finalmente agora tem, né, um dorama onde tem a minha terceira e a minha segunda atriz favorita aparecendo junto, né? Apesar de ser só uma propagandinha ali. Eu já tinha visto um outro dorama onde aparece a minha primeira e minha terceira atriz favorita, e agora fazendo as contas, só falta eu ver um dorama onde aparece a minha primeira e a minha segunda atriz favorita. Olha que legal. Né, tem que completar a tabela, o bingo, né? Só para não ficar sem reply aqui no vídeo, né? Eu preciso falar que aparece um ator lá do Manual do Presidiário e o Hostel Playlist, mais ou menos ali na reta final desse dorama. Olha ele aí. E é curioso porque esse cara, além de ter a mesma cara, ele tem sempre o mesmo óculos, né? Não importa o ano, não importa quando seja, ele tá sempre aparecendo com o mesmo óculos, né? Impressionante. Pelo menos um dos óculos é dourado na lateral, né? Mas o restante é igual. Mas é marca registrada, né? É tipo aqueles atores que não mudam o visual nunca, né? Tá sempre com a mesma cara em todos os lugares, né? É para ser reconhecido. Fica até meio caricato, né? Ele vira um personagem, né?
Bom, e é isso, né, que eu tinha pra comentar aí do Fodas da Limpeza. Pra mim, assim, ele é uma comédia romântica que tem tudo aquilo que precisa, né, pra fazer a comédia romântica funcionar. Tem um bom roteiro, tem personagens interessantes e bem diferentes do habitual. Os protagonistas têm uma boa química, né? É legal ver eles aprendendo a um gostar do outro. Como eu comentei, eu não gostei muito ali dos amigos da Soul, assim, a parte mais chatinha ali, não tem muita graça ver as cenas que só tem eles. Então, eu achei meio entediante ali. Eu não sou de adiantar cenas, mas para quem adianta, talvez adiante essa parte. Achei ali aquela roupa ali, o macacão rosa que eles usam bem icônico, né? Uma roupa aí que chamou atenção. E a reta final ali, que apesar de ter final feliz, se fosse eu fazendo, eu ia fazer um pouco menos dramático, menos tenso ali, porque realmente acontece algumas coisas ali com alguns personagens que eu acho que poderia ser um pouco menos traumático para eles, mas tudo bem, né? De 0 a 8 Jotas, eu dou 7. Dou 7 porque tem esses dois probleminhas aí que eu gostaria que fosse um pouco melhor. Mas é isso aí, né? Pra quem não viu, eu recomendo assistir. E agora, depois que acabei esse daí, não tenho mais nada atual da Kim Jong pra assistir, né? Vou ficar esperando aí sair o filme do Netflix. Eu sei que tá filmado, mas não tem data ainda de estreia, né? A Garota do Século XX. Vamos ver aí quando vai sair, né? Mas eu já adicionei na minha lista, então assim que aparecer novidades, tá lá, porque o Netflix pelo menos já permite adicionar na lista. Tá no Netflix, tem o pôster, a sinopse tá em português. Vamos esperar que a Netflix acorde aí, né? Exatamente. Eu ainda tô assistindo Fadas da Limpeza aqui. Tá difícil esse mês por causa da quantidade de K-drama, né? Então eu não consegui ainda terminar, né? Porque temos 39, tem Amor, Casamento e Divórcio, Clima do Amor, tem muito K-drama para assistir. Então, assim, Muita coisa. eu acho que começo do mês que vem acaba a grande maioria aí desses K-dramas que estreou tudo junto. Aí fica mais tranquilo para assistir, fazer maratona, né? Igual Fadas da Limpeza, né? Mas é uma série bem estilão. Secretária Kim, Private Life, Minha Primeira Vida e outras produções que tem aí, tanto na Netflix e no Viki. Então, assim, quando vi Fadas da Limpeza, para mim tem um nicho, tem um público específico. Eu olho para a produção, eu sei o que esperar dela. E pelo que o Sérgio falou, não é muito diferente do que esses K-dramas que eu acabei de falar. É a aposta certa para quem gosta de produções do tipo. Então é uma coisa certeira. Só lamento de não ter dublagem. Infelizmente, assim, é um ponto negativo, porém eu sei que a série não é original Netflix, então a Netflix tem esse critério de tudo que é original ela dubla, tudo que não é original ela só legenda, então é triste, mas enfim, né? Como eu tinha comentado antes, né? A série já estava lá no Viki há muito tempo, né? Mas foi quando estreou no Netflix que muita gente conheceu, né? Passou a conhecer. Então isso mostra a importância aí do Netflix, né? Nessa divulgação aí dos doramas, né? E agora que a gente já falou tudo de Fadas da Limpeza, você deve comentar aqui embaixo o que você achou da série, ou está na sua lista de séries que você irá assistir na Netflix, então comente aqui embaixo. E como eu sempre falo, se você assistiu até aqui, é porque você gostou do vídeo. Então deixa essa curtida aí, que essa curtida vai ajudar muito a gente aqui, né? Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E também ativa o sino para receber as notificações do que a gente publicar aqui futuramente. E agora que a gente sabe que teve aí, né, o final feliz com as fadas da limpeza, a gente sabe que depois de um tempo vai ter as fraldas da limpeza, né? Desculpa. Não vai ter fraldas da limpeza. Aí suja a fralda, aí o bebê vai falar: mãe, por favor, limpe agora com paixão. Tá, deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos encerrar o vídeo. Até o próximo vídeo.